Bom, pessoal, vamos então agora para a segunda parte da nossa segunda aula e nós vamos falar então sobre arquitetura baseada em DDD usando design patterns, né? A gente já comentou sobre os design patterns na primeira aula e agora a gente vai ver algumas aplicações, alguns patterns para a gente estudar em cima, tá certo? Então, nós vamos ver então esses patterns, né, a utilização de alguns deles, inclusive utilizando modelos de DDD, né, utilizando modelos para domínio. Então vamos começar pelo padrão Strategy, tá certo? Que é um padrão bem versátil, bem legal, tá? Então o padrão Strategy, ele define uma família de algoritmos que encapsula cada um deles e os torna intercambiáveis. Então veja que interessante. Conforme o Strategy, ele define um padrão que permite que você troque o comportamento do seu método ou do elemento que você está utilizando sem precisar, por exemplo, em runtime, né? Então eu posso trocar um comportamento de um objeto em tempo de execução, né? Isso é muito interessante. Então é a definição do Goff, né? O Goff é o Gang of Four, o pessoal que escreveu o livro sobre design patterns, né? Que introduziu os primeiros patterns, né? Então, o padrão Strategy define uma família de algoritmos, encapsula cada um deles e os torna intercambiáveis. O Strategy deixa o algoritmo variar independentemente dos clientes que o utilizam. Então, olha que interessante. Vamos fazer um sistema de simulação de patos. Olha que interessante. O patomulador. No patomulador, nós temos diversos tipos de patos, né? Então cada pato tem um comportamento. Tem pato que nada, tem pato que grasna. Todos eles sabem como se desenham na tela, né? Na verdade a maioria dos patos nadam e grasnam. Então vamos ver as definições. Se pensarmos em uma modelagem orientada a objeto, iremos obviamente pensar em herança. Que eu tenho diversos tipos de pato, eu tenho alguns tipos de pato, mas todos eles têm comportamentos comuns, como nadar, grasnar e tal. Então vamos dar uma olhada. Olha só, eu tenho aqui uma classe pai, ou mãe, como queiram, uma classe pato, né? E as classes que especializam pato, que seria o pato comum e o marreco, né? Então a diferença entre elas é que elas se exibem de formas diferentes, né? O pato comum é desenhado diferentemente do marreco, ok? Mas os dois grasnam e os dois nadam da mesma forma porque é herdado de pato, né? Exibir é um virtual aqui, né? Um método abstrato ou que pode ser reescrito, e aquele realmente é reescrito no pato comum e no marreco, que é uma especialização, tá certo? Então, olha só, um dia quiseram um pato de borracha. E aí você fez. Ah, legal. Bacana, vou lá e faço um pato de borracha. Né? É só herdar de pato e escrevo lá pato de borracha e acabou, tá certo. Só que nesse modelo qualquer filho de pato pode grasnar, nadar e ser exibido na tela. Lindo. Só que o cliente pediu para que os patos voassem. E você, como agilista solícito, fez rapidamente, né? Então você colocou lá o método voar na classe pai, pato, e aí o pato comum voa, o marreco voa e o pato de borracha voa. Opa, peraí. Só que aí durante a apresentação tinha um pato de borracha voando na tela. O pato de borracha não voa, ele boia, ele nada, né? Mas ele não voa, né? Ele é de borracha. Ele não é um pato de verdade. Então, pato de borracha não pode voar. O que fazer? Criar uma interface e-voador que todo o pato que voa comece a implementar e-voador? Aí é complicado, porque
no futuro você pode ter problema de manutenção com isso, né? Porque o código passa a ser menos reutilizável, você começa a implementar diversas interfaces e a cada tipo de pato você tem que criar interfaces novas, por exemplo. Se você criar um pato de brinquedo que faz acende, você vai ter que criar uma interface acendível, alguma coisa assim, né? Então compromete a ideia de reutilização. Então, se você usar o pattern ou padrão, como queira, strategy, você tem uma solução mais inteligente. Vamos ver qual seria a solução. Com o strategy, a gente cria interfaces para abstrair os comportamentos que são variáveis, né? Então é como se eu definisse na criação do objeto quais são os comportamentos que ele vai ter, né? Veja que interessante que eu não estou mais amarrando ele, eu não estou fazendo um acoplamento forte ao método, né? Eu estou deixando os métodos como comportamentos isolados. Então vamos ver como é interessante. Identifique os aspectos do seu aplicativo que variam e separe-os do que permanece igual. Isso é uma dica para tentar implementar o padrão strategy. Então olha só, eu crio lá uma interface evoar strategy, né? E aí eu tenho duas classes, voar com asas e voar nada. A voar com asas realmente vai abrir as asas e sair voando. E a voar nada não faz nada, não voa, tá? Então, olha que interessante. Para implementar na classe Py, que é a classe pato, basta criar um atributo ação voar, do tipo evoar strategy, e o método que executa o método voar do objeto associado. Então, olha que interessante. Eu estou criando classes para definir somente a ação de voar. E essas classes implementam a interface evoar strategy. Então, esse é o conceito do strategy. Eu tenho classes que definem apenas comportamentos, né? Então, o comportamento de voar é definido nas classes que implementam a interface evoar strategy. Então, todo pato vai ter uma ação de voar e ela vai ser do tipo evoar strategy. Então, eu posso trocar esse tipo, né? Apenas trocando por instâncias de classes que implementam evoar strategy. Então, por exemplo, o pato de borracha, a ação voar dele vai ser voar nada. E o marreco e o pato comum, a ação de voar dele vai ser voar com asas, né? Veja que interessante. Então eu tenho lá o pato 1, que é um marreco, a ação de voar dele é um novo voar com asas. O pato 2, que é um pato de borracha, a ação de voar dele é um voar nada, né? Se eu executar o voar do pato 1 e o voar do pato 2, o pato 1 vai sair voando pela tela e o pato 2, que é o de borracha, não vai sair do lugar. Ok? Então, qual é a moral da história no jogo? Programar para uma interface significa, na verdade, programar para um supertipo. É quando você programa desacoplando tanto o comportamento quanto as propriedades, né? Foi o que a gente citou na aula 1 sobre o DDD, que um dos conceitos é a programação desacoplada, que na verdade é um conceito de orientação a objeto. O conceito de acoplamento forte ele foi criado ele foi desenvolvido e foi pregado por pessoas que não entendiam direito o conceito de interface e de desacoplamento e que tinham alguns vícios das linguagens estruturadas, então acabaram seguindo o modelo que eles conheciam e acabaram criando uma cultura de se desenvolver classes fortemente dependentes de outras, né? Então os patterns e o DDD vêm tirar essa cultura. Simplesmente aqui a gente está criando um comportamento, uma classe que define um comportamento, e quando precisamos de alguém que vá usar esse comportamento de alguma forma, eu instancio através de interface, né? De supertipos, ok? Então um exercício aí para se pensar na coisa, tá?
Identifique nas classes abaixo as classes para personagens de um jogo, desculpem, está errado, juntamente com classes para comportamento de armas que os personagens podem usar no jogo. Então, isso é um exemplo do padrão Strategy para uma aplicação real. Os jogos utilizam muito Strategy, tá? Então, olha, cada personagem pode usar uma arma de cada vez, mas pode alterar as armas a qualquer momento durante o jogo. Então, vamos arrumar isso, olha só. Né? Eu tenho lá um personagem rainha, que pode lutar, o rei, que pode lutar, o cavaleiro, que pode lutar, e o monstro, que pode lutar. E eu tenho aqui uma classe abstrata, personagem, que contém uma arma e um lutar. Né? E a arma tem um I comportamento, ela é do tipo I comportamento arma. Né? Então tenho as seguintes interfaces aqui: I comportamento arma, desculpa, as seguintes classes: I comportamento arma com as classes comportamento arco e flecha, comportamento faca, comportamento machado e comportamento espada, todos que implementam I comportamento. Né? Aqui eu tenho uma implementação do código de atribuir arma, né? Passando um objeto que implementa I comportamento arma, desarma igual a. Então vamos ver como é que seria uma implementação correta disso aqui. Resposta é a seguinte: personagem é o pai de rainha, rei, cavaleiro e monstro, né? E ele tem uma arma, e essa arma é do tipo I comportamento arma. Já a interface comportamento arma, que tem o usar arma, ela é implementada pela comportamento faca, comportamento machado, comportamento arco e flecha e comportamento espada. Né? Isso é um padrão strategy, ou seja, eu crio uma interface com um método e essa interface vai ser implementada em diversas classes que podem ser trocadas num objeto que vai utilizá-las em tempo de execução. Então eu estou usando uma faca, de repente eu pego um machado e durante o jogo eu troco para um machado, passa a ser comportamento machado quando eu apertar o botão para usar a arma. Né? Então o comportamento de utilização da arma modifica, o dano da arma modifica. Né? Então esse é um padrão muito usado em games. Ok, gente? Então esse é o final da segunda aula e espero que vocês tenham gostado e que aproveitem o padrão Strategy em seus projetos. Tá ok?